Conforme eu já falei, a função desse canal é a transmissão de experiência vivida na área de engenharia, tanto de obra quanto de projeto de instalações elétricas, para aqueles engenheiros recém-formados que estão precisando adquirir experiência e para aqueles engenheiros que já têm algum tempo de formado, mas que agora estão entrando na área de instalações elétricas e precisam também adquirir experiência. O método que eu vou usar para a transmissão de experiência é o método da história. Eu vou contar as histórias das ocorrências da minha vida profissional que eu considerei mais importantes e dignas de registro. E nessas histórias o conhecimento e a experiência vai sendo transmitida da mesma maneira como antigamente se contava história e no fim de cada história tinha uma moral e era assim que o conhecimento era transmitido, né? A importância do conhecimento numa profissão, ela se reflete na posição que o profissional vai adquirindo no decorrer da sua carreira, pois ele, ao apresentar um conhecimento abrangente, ele passa a ser respeitado na comunidade em que ele atua. Não quer dizer com isso que algum profissional consiga o conhecimento total. O conhecimento é sempre uma qualidade expansiva, ou seja, quanto mais você adquire conhecimento, mais você percebe que tem conhecimentos a serem adquiridos, e assim é a trajetória nossa na profissão, né? Agora, a experiência transmitida, ela serve para que algumas etapas possam ser queimadas, evitando que alguns profissionais passem pelas mesmas dificuldades que colegas já passaram, quando a transmissão do conhecimento pode facilitar esse caminhamento, né? Vou dar um exemplo bem típico, é o fato de que quando um engenheiro recém-formado coloca uma construtora e começa a querer construir, ele bate em várias pontas de prego e leva várias cacetadas e topadas até ele aprender e ter a experiência de construção. Quando ele chegou na época em que ele aprendeu e teve a experiência de construção, ele passa a dirigir a empresa dele lá em cima no escritório e contrata engenheiros recém-formados para fazerem os serviços que ele fazia quando ele começou. Só que esses engenheiros recém-formados também vão ter as mesmas dificuldades, os mesmos tropeços, as mesmas pontas de prego que ele teve quando ele começou. Então é muito mais interessante que ele, ao adquirir a experiência que ele adquiriu e ao contratar engenheiros recém-formados, colabore na formação profissional desses engenheiros, alertando a eles pontos principais e os aspectos mais importantes para que ele não dê as tropeçadas que ele deu. Senão a empresa dele vai viver sempre galopando e sempre levando topada, né? O engenheiro de instalações, quando ele contrata uma obra com a construtora e vai executá-la, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma leitura atenta do contrato, para gravar muito bem em sua cabecinha todas as obrigações que a construtora assumiu perante a instaladora. Porque tem muito engenheiro de construtora, engenheiro de obra, que inteligentemente procura passar para a instaladora obrigações que, por contrato, são dele. Por exemplo, escavações, abertura de rádio nas alvenarias, execução do canteiro para a instaladora, etc. E se o engenheiro da instaladora ler o contrato, ele vai saber exigir os direitos que ele tem. A segunda coisa que o engenheiro da instaladora tem que fazer quando ele começa uma obra é uma leitura dos projetos e especificações de instalações daquela obra, para ele se assenhorar com as soluções do projeto, analisar até se não existem possibilidade de soluções mais simples, mais econômicas ou mais práticas para a manutenção, como também verificar se não existem problemas no projeto, dúvidas, coisas que foram esquecidas, itens que não estão se
combinando entre duas plantas diferentes. Por exemplo, numa planta de H. um certo alimentador é dito que é de uma certa seção. Na planta baixa, onde ele aparece, está em outra seção, coisas do tipo. E o memorial descritivo vai mostrar a ele as soluções que o engenheiro projetista adotou, por que adotou, e também mostrar para ele as especificações dos materiais que serão aplicados naquela obra, de tal maneira que ele não se engane ao fazer a aquisição dos materiais. Entretanto, deve ser lembrado ao engenheiro que está executando que a responsabilidade pela execução dos serviços e pela operação daquela instalação é dividida com ele também, porque tem muito engenheiro que cai na besteira de pensar que, ao obedecer um projeto, ele está automaticamente colocando para o projetista a responsabilidade pela obra. Não! O engenheiro que executa uma obra, ele assina uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, significando que ele é corresponsável pela obra, corresponsável pela instalação que ele está executando. No futuro, se ocorrer algum problema, ele também vai ser chamado à responsabilidade. Então, cabe a ele analisar os projetos que ele está para executar e verificar se não existe alguma desconformidade. Desconformidade ou não conformidade é alguma solução de projeto que não está atendendo a uma certa exigência das normas. Depois que o engenheiro faz a análise dos projetos da obra e antes da sua execução, ele deve se reunir com os encarregados da equipe dele e apresentar aos encarregados os projetos daquela obra, as especificações, memoriais descritivos, etc., fazendo uma apresentação plena do projeto numa reunião em obra. Após essa apresentação plena dos projetos, ele entrega aos encarregados uma cópia de cada projeto que o encarregado vai executar e dá um prazo de 3 a 5 dias para o encarregado estudar os projetos e vir para ele com as dúvidas. Após essa análise feita pelos encarregados dos projetos e sendo marcada uma reunião entre os engenheiros e encarregados para esclarecimento das dúvidas que os encarregados têm, o engenheiro, em conjunto com os encarregados, faz o planejamento da execução da obra. E nesse planejamento, nessa reunião que é feito esse planejamento, ele elabora um cronograma executivo da obra, que vai gerar um cronograma físico-financeiro da obra, para que ele possa fazer o faturamento dele junto à construtora. É importante essa reunião com os encarregados, porque nessa reunião com os encarregados, o engenheiro esclarece todos os pontos em dúvida do projeto, como também alerta para as principais recomendações das normas brasileiras, que, infelizmente, nossos profissionais de eletricidade desconhecem totalmente em sua maioria, porque não foram formados em cursos. A lei, ao que me consta, e as normas obrigam a que o eletricista tenha uma formação técnica, mas é muito difícil ainda hoje em dia você encontrar em obra uma maioria de eletricistas com formação técnica. Hoje a situação já é bem diferente de 20, 30 anos atrás, mas ainda está muito longe da ideal. Os encarregados, os eletricistas, eles aprendem por ouvir de outro que está na profissão e às vezes a transmissão de conhecimento se dá de forma errada. Depois que executa a reunião com os encarregados e que faz a discussão dos projetos após eles terem analisado as plantas, tirando as dúvidas dos encarregados e feita o cronograma físico-financeiro da obra, o engenheiro está quase que liberado para fazer sua supervisão pelo canteiro, né? Antes ainda dessa liberação, ele faz o planejamento do fornecimento dos materiais, né? Ele faz o levantamento dos materiais e informa à empresa em que prazo ele vai querer cada tipo de material e cada quantidade, né?
para não comprar todo o material de uma vez só, quando ele não precisa aplicar na obra aquele material de uma vez. Então, com o cronograma que ele fez da obra, ele escalona o fornecimento dos materiais de tal maneira a não deixar a empresa num gargalo muito forte de compromisso financeiro, né? É evidente que quando ele faz o cronograma físico-financeiro de uma obra, ele deve colocar nos itens iniciais da execução da instalação o maior percentual do valor do contrato, de tal maneira que a obra vá se autofinanciando. Vou dar um exemplo. Se tubulação elétrica corresponde a 15% do valor de um contrato, na medição dele, ele deve colocar 25% a 35% do valor do contrato nas medições de tubulação. De tal maneira até que, se por um acaso qualquer a obra acabe no período da tubulação, porque a construtora faliu ou o governo parou a obra, ele já conseguiu recuperar os investimentos que ele fez naquela obra, né? Ele não está ainda para receber dinheiro para pagar os materiais que ele comprou. Agora, com a caminhada que ele dá no canteiro da obra, observando com toda calma o pessoal executando os serviços, ele vai verificar uma série de providências que ele pode tomar para aumentar a produtividade. Uma delas é evitar aglomeração de peões num setor do serviço. Por exemplo, está executando num supermercado as luminárias, colocando luminárias no salão de um supermercado grande, né? Tá todo mundo ali reunidinho numa área, botando as luminárias, no maior fofoca, no maior papo, às vezes tem 12, 15 homens. Você chega lá e separa em 5 equipes de 3, cada um num setor do salão. Estimula com isso a competição e distribui o pessoal, evitando as conversazinhas, as brincadeiras e os papos. Para isso, talvez você tenha que ter mais equipamentos, mais escadas, mais furadeiras, etc. Mas essa quantidade maior de equipamentos se justifica na produtividade maior, né, que você obtém.